Como é que você fala sobre os seus estudos? O candidato pessimista, ele tende a deixar o lado ruim por último. Enquanto que o otimista, ele fala logo o lado ruim, para se livrar desse lado ruim, e deixa o lado bom em último lugar, em segundo plano. É a segunda parte da fala dele. Como você está pensando sobre a sua organização dos estudos? O candidato pessimista fala assim: eu quero me organizar melhor, sei que isso é fundamental para a minha aprovação, mas isso dá um trabalho. Ele já começa ali a pensar no ruim em segundo plano, né? Porque ele até quer, entende, vê o lado positivo, mas ele no final termina a frase dele com mas dá um trabalho, né? O otimista já fala assim, ó: dá trabalho estudar organizado, mas eu sei que isso é fundamental para a minha aprovação e eu vou me organizar sim. Percebe que ele deixou o lado que dá mais trabalho, né? Ou seja, o lado ruim da história de se organizar primeiro, se livrou logo do pensamento e deixou o lado positivo em segundo lugar. Vai vendo aí, vai vendo como é que você lida com essa questão. Quando ele vai falar de revisão, o pessimista fala: eu quero ter boa memorização, mas revisar todo dia toma tanto tempo. Esse é o pessimista. Já o otimista fala: revisar todo dia pode até tomar muito tempo, mas eu quero ter uma boa memorização para ser aprovado. Olha como é diferente. Ele já deixa em segundo lugar a melhor parte. Ele entende que vai dar trabalho e toma tempo. Quando ele vai falar que aumentou os acertos nas questões, o pessimista fala: eu consegui aumentar de 35% para 73% meus acertos em português, mas eu ainda não passei. Fala do bom. Como é que o pessimista vai falar? Como é que o otimista vai falar? Eu ainda não passei, mas consegui aumentar de 35% para 73% meus acertos em português. Ele sabe que ele está no caminho certo. Mais uma. Vai vendo aí qual que é o seu, hein? Quando ele vai falar para a família ou para o amigo que passou na primeira fase do concurso, primeira vez que ele passou, mas ele foi reprovado nas demais, o que acontece demais. Eu fui reprovado várias vezes antes de ser aprovado, você conhece a minha história. O pessimista fala: eu passei na primeira fase, mas não adiantou de nada porque eu fui reprovado na seguinte, eu vou comemorar o quê? O otimista fala: fui reprovado na segunda fase, mas eu passei na primeira fase pela primeira vez. Não é diferente? Quando ele vai falar para a família ou para o amigo que passou, mas ficou fora das vagas, ou então ficou no cadastro de reserva, ele fala assim, o pessimista fala: eu passei na primeira fase para os amigos e ficou de fora, mas não vai adiantou nada, não levei nada porque eu estou no cadastro de reserva, não tenho chance de ser chamado. Deixou a segunda parte em segundo lugar, né? A pior parte em segundo lugar. Já o otimista fala: pois é, eu estou no cadastro de reservas, mas eu estou cada vez mais próximo da minha aprovação. Você consegue ver como é diferente a reação que nós, seres humanos, temos diante da mesma circunstância? E você não imagina que o candidato que sempre fala como o pessimista tem muito menos chance de conquistar a aprovação só por ele ser um candidato pessimista? Veja, a gente não está falando de inteligência, a gente não está falando de tempo de estudo, não está falando de classe social, não está falando se você teve uma educação num colégio público, num colégio privado, a gente não está falando de nenhuma outra circunstância, a não ser o fato de você ser uma versão ou a outra.